Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre 2026 do Galo. Como será os reforços? O que o Atlético precisa fazer? O Sampaoli falou sobre isso na coletiva. E ele também explicou o Scarpa fora do time do Galo. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de que o Atlético precisa fazer para ter o 26 melhor do que foi 25 e do que foi 24. E eu não tô falando, gente, eu não estou falando só de resultado. Estou falando o pré. O que tem que ser feito, como o planejamento tem que ser feito. A gente acha que a gente tem que debater e trocar um pouco essa ideia que o Atlético fala muito pouco sobre isso e eu acho que a gente vai falar mais, tá? Ainda mais que a gente já tá caminhando pro final da temporada, depois a gente vai fazer um vídeo sobre planejamento que eu acho que tinha que ser feito, mas agora o que o Sampaoli falou na coletiva é importante analisar o que precisa ser feito ou começar a ser feito neste momento, tá bom? Falar isso também do Scarpa. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, será que a gente consegue chegar a 35 mil inscritos? Eu conto com o apoio de vocês, hein? Será? Será que vocês são a melhor comunidade da internet mesmo? Isso eu tenho certeza que é, mas será? Vamos crescer aos poucos. Estamos juntos. Muito obrigado pela audiência, tá? Se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, eu falo de futebol todos os dias pra vocês lá. Então se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Vamos lá. O Atlético empatou com o Flamengo na terça-feira e assim, ele deixou algumas dúvidas, né, na cabeça do torcedor. Primeiro sobre o 23, porque o São Paulo trouxe alguns discursos sobre, como é que eu posso dizer, sobre reforços. E além disso, sobre como é que pode ser 26 e ele fala também sobre o Scarpa. Então eu vou dividir esses dois pontos. Vou primeiro falar do que ele falou. O treinador argentino afirma que é necessário contratar atletas do nível do clube. O que isso quer dizer? Peraí, que isso aqui eu acho que... Comentou a próxima temporada. A partida requeria, no meu entender, outros jogadores para como se estava dando. Necessitávamos de gente que tenha outra característica decidimos por ele. Não. Vamos falar primeiro do Scarpa. Ele foi falar do Scarpa, por que o Scarpa não tem sido titular, porque ele não tem jogando, e ele começa dizendo: a partida requeria, no meu entender, outros jogadores, para como se estava dando. Necessitávamos de gente que tenha uma outra característica, e decidimos por isso. O Scarpa, quando esteve e nós decidimos que tinha que estar, jogou. Agora decidimos que não, porque o jogo pediu outro jogador e nós escolhemos outro jogador. Cara, e é muito engraçado, né? Porque realmente o Atlético, o Scarpa, eu acho que pro jogo de ontem nem era um problema, mas eu acho que taticamente e de qualidade o Scarpa, ele entrega muito. Ele tem muita qualidade, porém fisicamente eu entendo o São Paulo não colocar ele. Fisicamente, eu entendo o São Paulo não ter colocado ele nesse jogo. Mas, por exemplo, no jogo contra o Lanús, pra mim o Scarpa tinha que ter titular no lugar do Rony. Era um jogo que o Lanús machucou muito pouco o Atlético, é um jogo que o Lanús teve muito mais dificuldade, ficou muito mais tempo atrás, o Scarpa poderia já ter voltado no segundo tempo. O Rony estava morto, o Rony não fez muita coisa, na verdade fez quase nada, teve muita dificuldade, e eu achei que ele demorou muito a mexer, eu achei que ele demorou muito a arriscar, e ele poderia ter arriscado com mais facilidade, com mais velocidade, melhor dizendo. O Lanús não levava tanto perigo, o time do Lanús não é tão bom assim, e o Scarpa era um cara para ser mais útil. Quanto ao Flamengo, eu entendo. Eu acho que até colocar ele no final, mas eu entendo não colocar ele pela entrega física. Eu acho que o Rony entrega mais fisicamente, né? O Rony é um jogador mais veloz, é um jogador mais versátil, é um jogador que tem mais qualidade na marcação do que o Scarpa. Fisicamente, ele é melhor que o Scarpa. E no sentido de entrega mesmo, de intensidade, de volta, acho que taticamente é um jogador que todo treinador gosta. Porém, o Scarpa tem 10 vezes mais qualidade que o Rony. O Scarpa, ele tem, em uma bola, ele pode decidir o jogo. É o cara que tem muita assistência, é o cara que acha passes, é o cara que resolve jogos. O Rony não é esse jogador. E o Scarpa, em determinado momento, ele pode achar, se ele não contribui correndo, ele pode achar um companheiro em condições melhores. E eu acho que o São Paulo poderia ter contado com isso em determinado momento ontem. Mas principalmente na Sul-Americana, eu acho que ele devia ter sido mais rápido. Mas ontem eu acho que eu até entendo o Rony ter ficado mais tempo em campo. Ou melhor, a escolha pelo Rony ter entrado, porque eu acho que fez mais sentido nesse momento. E botar o Caio Paulista também, né? Ele dobrou para ter dois laterais ao invés de só o Dudu pela ponta. E eu acho que eu entendo que ele queria marcar. Infelizmente o Atlético tomou um empate no final. Mas eu até entendi o porquê não da escolha, tá? Mas da Lanús não, hein? O Lanús eu não entendi a demora.
E aí, vamos falar um pouquinho sobre o perfil de jogadores que ele quer para o Atlético ano que vem e um pouco do planejamento que o Atlético quer para 2026, que é importante. E abre aspas. Seguramente vamos ter muitas reuniões em relação ao perfil do jogador que precisa jogar. Seguramente, através do perfil, trataremos de trazer jogadores que estejam à altura do time. Se queremos conseguir coisas importantes, temos que trazer jogadores importantes. Perfeito. E ele afirmou, né? No ano anterior, estivemos perto do rebaixamento. Este ano, estivemos perto também. Temos que corrigir isso. Temos que tentar fazer um time forte. Seguramente, trabalharemos para isso. Ai, mas o Atlético não tem dinheiro. Ai, mas o Atlético não vai jogar Libertadores. Ai, e as pessoas ficam falando isso. Eles não querem botar dinheiro. Então, mas a gente tem que entender uma coisa e os donos têm que entender uma coisa. Se você quiser jogar Libertadores, você tem que botar dinheiro para você ter um time forte para ir no Brasileirão. Porque o Atlético não pode só contar com uma conquista, seja na Sul-Americana ou seja na Copa do Brasil. Você tem que ter um time muito mais forte para isso acontecer. Quando você investe para ter um time melhor, você eleva o seu patamar de futebol. O seu time vai ter mais qualidade, o seu time vai brigar por coisas maiores, o seu time vai ter mais resultados. Eu não tô falando de títulos, eu tô falando de resultados. Porque o Atlético ele tem que focar hoje, gente, em fazer um brasileiro coerente ano que vem. Em ter um brasileiro mais tranquilo. Os 2 últimos anos o Atlético passou aperto. O ano passado foi um ano muito melhor que esse. Chegou a 2 finais, mas só na última rodada passou aperto. Porque perdeu uma série de jogos consecutivos, porque não tinha elenco. Então já era um aprendizado, já teve um aprendizado esse ano. O Atlético foi muito mal nas contratações, planejou muito mal a montagem do elenco. O planejamento do Atlético foi muito abaixo. E pra mim isso é muito problemático. Mas, além disso, o Atlético não conseguiu competir à altura dos grandes times. E o que eu tô falando, eu não tô querendo investimento de Flamengo, eu não tô querendo investimento de Palmeiras, eu tô querendo um investimento em jogador de qualidade. O Atlético trouxe muitos jogadores velhos e muitos jogadores medalhões que não querem provar nada. Eu acho que o Atlético pode trazer jogadores com potenciais de revenda. Eu acho que o Atlético pode trazer jogadores com fome, com vontade de vencer. E pegar jogadores, por exemplo, de times menores da Argentina, de times menores do Uruguai, ou times maiores do Uruguai. Pegar o mercado sul-americano e trazer jogadores com mais qualidade. Claro, o São Paulo ele vai fazer pelo que ele falou, várias reuniões para entender quem que ele quer que fique ou não. Eu acho que ele tem que entender muito isso, porque eu acho que o Atlético tem que fazer uma limpa para ter moeda de troca, para ter jogadores que não tem mais situação no clube, para devolver jogadores que estão emprestados, que talvez não funcionem. Por exemplo, se tiver que comprar o Vitor Hugo, eu não acho que faz sentido. Se tiver que comprar o Caio Paulista, eu acho que não faz sentido. Sabe? Se tiver que comprar algum jogador, eu acho que o Caio Paulista nem faz sentido. O Biel não faz sentido, tá? Eu acho que a gente vai fazer, eu vou fazer uma lista, já falei que é o meu vídeo favorito para fazer esse ano, é quem que sai, quem fica do Galo. E são atletas que eu acho que o Atlético poderia pensar em trazer jogadores melhores. Eu acho que o Atlético vai ter que gastar mais dinheiro. E também, lógico, subir jogadores da base, mas gastar mais dinheiro para trazer jogadores melhores ou ter moedas de troca para trazer jogadores melhores. Porque os jogadores que estão no Atlético, claramente, eles estão mais acomodados. Eles não estão com sede de vencer. Eles estão muito queimados. O ambiente não é o melhor. Eu acho que o Atlético tem que entender o que é importante para ele neste momento. Tem o goleiro, tem algumas boas opções na zaga, laterais vai ter que entender quem vai ficar aqui não, volante não tem o primeiro volante, tem muitas opções de segundo volante, já trouxe o Alexander que era um ótimo jogador, camisa 10, quem que vai ficar? Dudu, Scarpa, Bernard, vai ser esses, ponta, tem o Coelho voltando, não tem um ponta direito, como que vai ser isso? E o Sampaoli, ele falou que vai ter várias reuniões para trazer jogadores importantes, o Atlético tem que fazer um time bom, o Atlético tem que fazer um time decente, é assim que você vai para Libertadores, é assim que você ganha mais dinheiro, e por isso é importante cobrar isso. Fazer um bom brasileiro, pensar em fazer um bom brasileiro, investir para fazer um bom brasileiro é necessário para ter uma boa temporada. Tentar enganar é difícil, irmão. O brasileiro ele cobra. E o Atlético claramente não tem um perfil de gestão, de achar o scout, já não tem um perfil de contratação claro. Tem dificuldade nisso, tá tendo dificuldade nisso. Não tem o Rodrigo Caetano, que é muito bom em montagem de elenco. Tem que botar mais dinheiro. Eu acho que eu entregaria a chave na mão do Sampaoli, para o Sampaoli trazer jogadores da qualidade que ele quer, óbvio, né? Tem um orçamento, o Sampaoli tem um orçamento para trazer jogadores que você quer. Mas vamos tentar vender jogadores, vamos tentar trocar jogadores, vai ter que ser um pouco criativo e o Sampaoli vai ter que participar, na minha opinião, ativamente disso. Vai ter que trazer um centroavante, vai ter que trazer jogadores de qualidade, entender quem que ele quer, quem que não vai ficar. E essa frase, pra mim, é muito importante, é muito emblemática. Temos que trazer... Ó, essa aspa aqui é muito forte, ó.
Essa aspa aqui é muito forte, ó. Pera aí, opa. Aqui, ó. É o perfil de reforço que ele fala. Pera aí, rapaziada. Seguramente vão ter muitas reuniões em relação ao perfil de jogadores que precisam jogar. Ou seja, jogadores mais intensos, jogadores que eles precisam. Trazer jogadores que estejam à altura do time. O que ele tá dizendo é que jogadores tá faltando querer, tá faltando tesão, tá faltando culhão, tá faltando. Tá faltando, ele já falou isso anteriormente. E a gente sabe que tá faltando. E ele sabe que tá faltando. E a gente tá entendendo que tá faltando. Então o atleta vai ter que pensar muito nessa remodelagem. Entender isso. Tem que ser muito criativo e tentar pegar peças que façam sentido, sem ter o orçamento ou gastar tanto dinheiro quanto Flamengo e Palmeiras, por exemplo, e Cruzeiro e outros clubes que vão para Libertadores. Mas vai ter que investir. Isso, o recado que ele tá passando é um recado que todos nós entendemos. Beleza? Vamos falar mais sobre isso, mas depois mais especificamente, mais claramente. A gente tá falando muito mais baseado em cima da Fly São Paulo do que em cima do que tem que ser feito. Tá bom? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like. O que vocês acharam aí? Bota aqui nos comentários que eu quero ouvir. Valeu!